Bom dia, pessoal. Deixa eu começar com uma confissão. Eu até por dever profissional, já que passei boa parte da minha carreira em tribunais de contas, trabalhando em julgamento de públicas, de governo de todos os partidos. Então eu não tenho um posicionamento de esquerda nem de direita, eu me acostumei com isso, eu nunca tive, até para evitar problemas. Mas eu confesso que eu tenho visto certas coisas que me preocupam de verdade. E eu sinto um incômodo que talvez você também sinta. A gente pensa duas vezes antes de se manifestar, com medo de ser mal interpretado, de ser imediatamente empurrado para um lado ou para outro das torcidas. Hoje eu resolvi correr esse risco, porque existe um conceito básico de geopolítica que precisa ser dito num ano de eleição. Países não têm ideologia, países têm interesses. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o presidente mais alinhado a Trump no mundo inteiro, vendendo soja para a China, comunista, na mesma semana em que recebia um resgate bilionário do Tesouro Americano. Primeiro, o tamanho do problema. Numa pesquisa recente, 72% dos eleitores de um dos lados da nossa polarização disseram admirar os Estados Unidos. Do outro lado, 69% disseram o contrário. É o mesmo país, a mesma bandeira. O que muda é a camisa de quem responde. E aqui entra uma analogia que todo brasileiro entende: o futebol. Eu torço para o Flamengo e eu admiro Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG, Manchester e vários. Futebol lindo, muito bom de assistir, a Premier League, por exemplo. Agora, como no campeonato de clubes, qualquer um deles entrar em campo contra o Flamengo, eu vou torcer para o Flamengo. Isso não me faz anti-Real Madrid, anti-madridista, como se fala. Isso me faz flamenguista. Guarda essa imagem, porque a geopolítica funciona exatamente assim. Em 1848, o chanceler britânico Lord Palmerston disse ao parlamento a frase que virou alicerce das relações internacionais: não temos aliados eternos, nem inimigos perpétuos. Nossos interesses é que são eternos e perpétuos. 178 anos depois, essa frase segue explicando tudo. Quer ver? Em 2025, os Estados Unidos tarifaram quem? Os próprios aliados, Japão, Coreia do Sul e União Europeia. Parceiros militares, aliados históricos, engoliram 15% de tarifa e ainda prometeram centenas de bilhões em investimentos nos Estados Unidos. Enquanto isso, na Venezuela, o suposto inimigo, a licença da Chevron para operar e exportar petróleo foi mantida. E o próprio Trump admitiu, em janeiro desse ano, após aquele problema com a Venezuela, que a pressão sobre a Venezuela era, nas palavras dele mesmo, em grande parte sobre petróleo. Aliado paga tarifa, inimigo vende petróleo, ideologia? Não, interesse. Agora o nosso caso. Em julho de 2025, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 50% sobre o Brasil. E não precisamos especular a motivação, ela estava escrita na própria carta, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Não era uma questão comercial, nem poderia ser. Nos últimos 10 anos, os Estados Unidos acumularam 257 bilhões de dólares de superávit com o Brasil. Somos um dos poucos grandes parceiros com quem eles ganham dinheiro. E quem pagou essa conta? Ironicamente, o agronegócio, o setor mais identificado com a direita brasileira. No pior mês, as vendas de café para os Estados Unidos caíram 29% e as de carne 66%. Na semana passada veio um novo round, tarifa de 25% em vigor desde o dia 22 de julho, atingindo 36% de tudo que o agro exporta para os americanos. Mas repara num detalhe revelador. O que ficou de fora? Café, carne, suco de laranja, aviões da Embraer e os terras raras. Por que poupar exatamente esses produtos? Porque são aqueles que os Estados Unidos precisam comprar da gente. Até dentro da punição, o interesse deles foi cirurgicamente preservado. Guarda essa informação das terras raras. Eu volto nelas daqui a pouco. E se você ainda duvida do que é interesse e não ideologia, olha esses 3 episódios. 1. O café. Em novembro de 25, Trump recuou e tirou a tarifa do café e da carne brasileira. Por afeto ao Brasil? Não. O café tinha subsídio, 21% no bolso do consumidor americano. E o partido dele acabava de perder 3 eleições estaduais por causa do custo de vida. O aliado tecnológico não resistiu ao preço do cafezinho do eleitor dele.
2. A Índia, tarifada em 50% por comprar petróleo russo, respondeu num comunicado oficial que ia continuar comprando para garantir a segurança energética de 1,4 bilhão de pessoas e que faria o necessário para proteger o interesse nacional. Palavras deles. Resultado: negociou, barganhou e em fevereiro de 2026 a tarifa adicional foi removida. A Índia não escolheu um lado, ela escolheu a Índia. 3. A Argentina de Milei, o presidente mais alinhado a Trump no planeta. Na mesma semana em que recebia um swap de 20 bilhões de dólares do Tesouro Americano, Milei zerou o imposto de exportação da soja e vendeu 10 cargas para a China, derrubando o preço do produtor americano que Trump tentava proteger. O presidente da Associação dos Produtores de Soja dos Estados Unidos resumiu: a frustração é avassaladora. Até o mais ideológico dos presidentes, na hora decisiva, defendeu o interesse do país dele. E o Brasil nisso tudo? O Brasil é um país em desenvolvimento que carrega séculos de passado colonial e uma lista longa de problemas. Países como o nosso não têm o menor luxo de desperdiçar oportunidades, porque elas são raras. E olha que a gente tem na mão agora, ao mesmo tempo, duas coisas. O pré-sal, que já responde por 80% da nossa produção de petróleo e que levou o Brasil ao recorde histórico de 4,3 milhões de barris por dia nesse ano. As terras raras, a segunda maior reserva do planeta, 21 milhões de toneladas, atrás apenas da China. Os minerais que o mundo precisa para fazer carro elétrico, turbina eólica, celular, satélite e um agro que abastece o mundo. A China compra 100 bilhões de dólares por ano do Brasil, quase o triplo do que compram os Estados Unidos. Agora, ter a vantagem na mão não basta. E lembra que eu pedi para você guardar a informação das terras raras? Pois olha o que está acontecendo nesse exato momento. A única mina de terras raras em operação no Brasil, a única fora da Ásia capaz de produzir em escala os 4 minerais magnéticos mais críticos do planeta, está sendo vendida. 100% dela para uma empresa americana, financiada pela Agência de Fomento do governo americano, dentro de um programa de estoque estratégico deles. O negócio está sendo questionado no Supremo e no CAD. E aqui eu vou me manifestar sem medo da palavra. Num país sério, num país que tem projeto, isso não deveria acontecer desse jeito. Recurso estratégico não se entrega como commodity bruta. A exploração das nossas terras raras teria que ser desenhada aqui dentro, com estudo, com transferência de tecnologia. Busque uma parceria, mas com participação nacional, para que a gente construa a expertise própria. Porque o padrão que nos mantém pobres é velho conhecido. A gente exporta o minério a preço de terra e compra de volta o produto trabalhado, pagando muitas vezes mais. Fizemos isso com ferro, com alumínio. Não podemos repetir com o mineral mais estratégico do século. E o mesmo raciocínio serve para a próxima fronteira, a inteligência artificial. Não adianta comemorar a data center instalada aqui só fisicamente, ficando um consumo de energia e de água que os outros preferem não ter no quintal deles, enquanto a inteligência, a expertise e o valor ficam lá fora. O que serve ao Brasil é desenvolver capacidade própria. Isso se chama independência. A pergunta que deveria organizar o nosso debate não é de que lado você está. Ela seria a seguinte: qual o nosso projeto de país para transformar vantagem em desenvolvimento, educação, tecnologia, indústria, valor agregado? E tem uma camada dessa história que é mais séria do que tarifa: a soberania. A carta que anunciou a tarifa de 50% não falava só de comércio. Ela exigia, com todas as letras, o fim de um julgamento em curso no Brasil. Esse julgamento não deveria estar acontecendo, dizia o texto. Cada um de nós pode ter a opinião que quiser sobre o mérito daquele processo, mas o princípio aqui é outro e é inegociável. Decisão sobre processo brasileiro se toma no Brasil e a maioria entendeu isso. O Datafolha, numa pesquisa, indicou que 57% dos brasileiros de todos os lados disseram que o presidente americano errou ao fazer aquela exigência. Interferência externa não é novidade. Um estudo publicado pela Universidade de Oxford contou 117 intervenções dos Estados Unidos e União Soviética em eleições de outros países, só entre 1946 e o ano 2000. Uma a cada 9 eleições no mundo. E o Brasil já foi alvo.
em 1962. Uma CPI da Câmara documentou dinheiro estrangeiro financiando candidatos aqui, o caso Ibade. Não por acaso, a nossa lei eleitoral proíbe, desde 1997, qualquer centavo estrangeiro em campanha. E olha a simetria. Os próprios Estados Unidos investigaram por anos a interferência russa na eleição deles, de 2016, e mantém desde 2018 uma ordem executiva que pune estrangeiros que interferiram nas eleições. Ou seja, repudiar interferência externa não é ser ante ninguém, é o padrão de qualquer país sério. Venha de onde vier, contra quem for, a favor de quem for. Em 2026, tem um detalhe novo nessa equação. A praça onde o eleitor se informa. Pela primeira vez, as redes sociais superaram a televisão como principal fonte de notícia no Brasil. E nenhuma das grandes plataformas é brasileira. São empresas estrangeiras, com interesses próprios, que já fizeram campanha política aqui. Não estou dizendo para você sair das redes. Estou dizendo para você saber em que campo está jogando e quem é o dono do campo. Esse tema merece um vídeo inteiro e ele vem aí. Vamos fazer. O mesmo estudo de Oxford ensina uma coisa desconfortável. Interferência externa quase nunca entra sozinha. Ela entra convidada pela porta da frente que alguém de dentro abre. Foi assim em 62 e o risco existe hoje. Por isso, o teste mais importante no ano de eleição é esse. Candidato que promete entregar as nossas vantagens, terras raras, pré-sal, sem contrapartida para o povo brasileiro, só para agradar uma potência estrangeira, não importa de que lado, está te pedindo uma coisa única, que você torça contra o seu próprio time. Alguém vai perguntar, mas isso não é nacionalismo? É, no melhor sentido da palavra. Nacionalismo não é achar que a gente é melhor do que ninguém, não é fechar o país, não é bandeira contra bandeira. Nacionalismo é o compromisso de priorizar o nosso lugar e a nossa gente, de buscar sempre melhoria para o nosso povo, defender as nossas instituições. E é exatamente por isso que a gente deve fazer negócio com todos os países, Estados Unidos, China, continente europeu, quem quer que seja, sem carregar nas costas as brigas que não são nossas. E é aqui que eu me volto ao futebol. Admirar o Real Madrid não me obriga a torcer contra o Flamengo. Com o país é igual. Admirar os Estados Unidos, eu admiro, não obriga ninguém a torcer contra o Brasil. Criticar uma tarifa que nos prejudica não te faz anti-americano, te faz brasileiro. E defender o interesse do Brasil não te faz de esquerda nem de direita, te faz, no mínimo, coerente. Em outubro, você vai votar. Vote em quem você quiser. Esse vídeo não é sobre candidato, nenhum deles. Mas eu te proponho um critério que está acima de esquerda e direita. Qualquer candidato tem um projeto para defender o interesse do Brasil. Cobre isso de quem você já apoia. E se o candidato do seu lado não tiver resposta, a democracia te dá um instrumento, procura outro. Trocar de candidato não é trair a sua torcida, porque nessa disputa a camisa é uma só, a do Brasil. Me conta nos comentários, você acha que a polarização já fez alguém torcer contra o próprio país? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal. Esse é o tipo de conversa que a gente faz por aqui. Eu queria que você prestasse atenção, também se te interessar, num vídeo que eu fiz falando das bets, falando da questão das bets, como o governo brasileiro pode trabalhar buscando já ideias que foram bem-sucedidas em outros países, ok? Eu sou Luiz Carlos Pereira, auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Até a próxima.